Olá, o meu nome é Ioná, sou acadêmica da Uniaselv e estou cursando psicopedagogia e vim compartilhar com vocês a minha experiência realizando o trabalho da disciplina Práticas Pedagógicas, Carreira e Sucesso. Esse trabalho foi realizado em um ambiente escolar, através de uma entrevista e uma observação daquele ambiente. Essa entrevista foi produzida em equipe. Eu mais uma colega produzimos 10 perguntas e após a produção destas 10 perguntas, cada uma escolheu um colégio e um profissional da área da educação para poder fazer essa entrevista. Após a escolha da escola e do profissional da área, eu fui até a escola escolhida e pude realizar, primeiramente, uma observação de todo aquele ambiente escolar, observando os docentes, observando os cooperadores, a gestora do colégio, a coordenadora, todos os profissionais que estavam dentro daquele colégio. Após toda essa observação do colégio, após conhecer cada canto daquela escola, eu tirei algumas fotos do local e depois tive uma breve conversa com a gestora, aonde ela me explicou certas situações que eu, no momento em que estava observando, perguntei a ela. Uma dessas questões foi a questão da brinquedoteca, porque eu observei que o pátio não possuía brinquedos e que o colégio tinha brinquedos guardados. E eu perguntei o porquê daqueles brinquedos estarem guardados e ela me explicou que o colégio não tem espaço para uma brinquedoteca, mas que é um projeto futuro para construir. Então, devido a isso, eles guardaram esse brinquedo para manter em conservação. Após toda essa conversa e essa observação, ela me levou até a docente escolhida para fazer a entrevista. Chegando à sala da docente escolhida para ser entrevistada, a docente estava dando aula e a aula dela era sobre a lavagem das mãos. E eu fiquei por um tempo observando toda a sua metodologia, a sua maneira de conduzir a sala e percebi que aquela docente tinha bastante domínio de classe, ela era bastante criativa, muito dinâmica e me encantei. A primeira coisa que veio à minha mente foi essa. Eu estava encantada com a maneira que aquela docente conduzia a aula, a maneira que ela explicava. Para essa aula, a docente usou um recurso tecnológico, que foi o Data Show, onde ela passou um vídeo e nesse vídeo falava sobre a importância da lavagem das mãos. E assim que esse vídeo terminou, ela deu uma breve explicação e levou todos os alunos para o pátio, onde tinha um lavatório, e nesse lavatório ela fez uma breve demonstração da maneira correta de lavar as mãos. Após isso, ela começou a fazer a lavagem das mãos de todos os alunos. Enquanto ela lavava as mãos dos alunos, ela explicava a maneira correta e o porquê da importância de lavar as mãos. Foi uma atividade bastante dinâmica, bastante criativa. Chegou o momento da entrevista, que foi no momento do recreio dos alunos. E naquele momento do recreio, eu fiquei na sala de aula dessa docente e comecei a entrevistá-la com 10 perguntas. E através dessa entrevista, eu percebi que ela já tem uma carreira longa. Ela trabalha na área da educação há 28 anos, então é bastante tempo. Eu percebi que ela é uma professora muito humana, uma professora que tem um olhar bastante sensível para os alunos, uma professora que tem amor à profissão e uma professora dinâmica, uma professora que tem controle de classe, uma professora criativa. Eu perguntei para a docente a respeito da sua decisão em ser professora, o que levou ela a ser professora, e ela me pontuou vários motivos, e um desses motivos foi por conta da sua primeira professora,
que segundo ela me falou de forma simples e clara. Segundo ela falou que a primeira professora dela, ensinava de forma bonita e amorosa. E o outro motivo é que ela começou através da igreja católica. Ela ensinava na catequese. Então, foram um dos motivos que despertou ela querer ensinar, esse desejo em querer ser professora, em querer passar conhecimento. Eu perguntei para a docente a respeito dos recursos, se a escola disponibilizava esses recursos, e ela me respondeu que a escola não possuía todos os recursos, que a escola muitas das vezes não tinha os recursos que precisa ter para usar em sala de aula. E aí ela me explicou que por essa falta de recursos, muitas das vezes ela precisa produzir os recursos com materiais recicláveis e descartáveis. E o que eu analisei é que, infelizmente, isso é uma realidade de muitas escolas públicas, principalmente, essa falta de recurso. E muitas das vezes o professor ele precisa ser bastante dinâmico, bastante criativo, para que ele possa dar o seu melhor em sala de aula, produzindo seus próprios recursos. A respeito dos recursos tecnológicos, ela falou que não possui tantos, mas que o que tem, ela consegue se virar. Um outro recurso que ela usa bastante são os livros infantis. E o plano diário, que ela me explicou, ela me deu até essa dica, né, que o plano de aula ele precisa ser flexível e que o professor ele precisa ter sempre o plano B, que nem sempre o plano vai sair como a gente quer. Vai ter dias que aquele plano não vai conseguir ser concretizado como foi escrito. Então, o professor, nessa hora, ele precisa usar o seu dinamismo, ele precisa ser proativo nesse momento, porque nem sempre o plano vai sair do jeito que a gente quer, do jeito que foi planejado. Foi uma coisa que ela me falou, me deixou bem clara, que muitas das vezes ela precisa fazer adaptações e até mudar algumas das suas estratégias, mas sempre embasada com os objetivos que os alunos precisam alcançar. Eu fiz uma pergunta para a docente a respeito da sua expectativa para o futuro e se ela queria permanecer nesse ramo. E ela, de uma forma muito alegre e feliz, ela me respondeu que o casamento dela com a educação era vitalício e que quando ela entrou, ela sabia o que queria. E ela ainda acrescentou que ela tem 28 anos de docência e que gosta e ama ser professora e que pretende se aposentar nessa profissão, se Deus quiser. Foi uma experiência maravilhosa fazer esse trabalho. Saí de lá com bastante conhecimento e através dessa entrevista eu pude perceber que o professor, ele precisa muitas das vezes ser bastante criativo e ter sempre o plano B. Eu fiquei maravilhada com a forma que a docente ensinava os seus alunos, pela forma que ela conduzia, pela forma que ela levava a aula e pela forma que os meninos ficavam encantados com ela. E sem dúvidas, através desse trabalho, eu pude perceber que não é fácil, que a vida de um professor não é fácil, que muitas das vezes ele precisa ser desenrolado, ele precisa sempre estar se adaptando e sempre buscando conhecimento. Mas eu tenho certeza que a minha carreira de sucesso será ser professor. Agora quero compartilhar com vocês o mapa conceitual, que está dividido em 4 eixos. O primeiro eixo fala um pouco a respeito da formação acadêmica das entrevistadas, que é magistério, graduada em pedagogia e pós-graduada em letramento e alfabetização. E a experiência das entrevistadas fica entre 25 a 28 anos. O eixo 2 fala a respeito dos recursos que as entrevistadas costumam usar em sala de aula,
que são recursos produzidos pela própria docente, recicláveis e descartáveis, e em uma das escolas o recurso tecnológico é bastante amplo, possui sala de informática. E outro recurso que elas usam bastante é o plano diário e livros que são disponibilizados pela escola. O eixo 3 fala a respeito das habilidades que essas profissionais de educação possuem, que uma delas é o domínio de classe, um olhar humano com os alunos, a criatividade, aulas dinâmicas e a proatividade e aulas expositivas. E o quarto eixo fala sobre a perspectiva para o futuro, se elas se veem na mesma profissão, como elas se imaginam daqui a alguns anos. E, por coincidência, as duas entrevistadas falaram a mesma coisa. E elas falaram que amam a profissão, que se sentem realizadas e que elas se veem futuramente aposentada na profissão e usufruindo dessa aposentadoria. E deixou um conselho para os acadêmicos, né? Buscar conhecimento sempre, que é algo muito importante na vida e na carreira profissional de um professor. Está sempre buscando conhecimento. Olá, eu me chamo Danzomik Benevides. Eu sou aluna de pedagogia. Estou concluindo o primeiro semestre ainda. Está sendo um desafio muito maravilhoso para mim. E eu vim aqui falar para vocês um pouco da minha experiência com esse trabalho que nos foi dado para que a gente possa cumpri-lo. E eu estou gostando muito dessa disciplina, que é a disciplina Prática Pedagógica, Carreira e Sucesso. O nome em si, né, já está falando de sucesso, de uma carreira, né, uma jornada muito grande que a gente tem que enfrentar. Todos os dias são desafios e eu espero cumpri-la. Bom, eu desenvolvi agora com a minha equipe de trabalho o mapa conceitual, que seria eixos tirados das entrevistas que nós fizemos com os docentes. São pontos positivos, outros negativos. No entanto, a gente conseguiu já fazer o nosso mapa, já está finalizado, foi muito bom. A minha parceira de trabalho fez na cidade dela e eu também fiz na minha e a gente conseguiu finalizar o nosso mapa. Agora a gente está fazendo o trabalho de falar um pouco da nossa docente, né, que a gente entrevistou. A professora na qual eu entrevistei é uma professora que já tem uma bagagem muito grande, uma experiência avançada. Ela tem muitos anos já na profissão, né, de docente, 25 anos, é um pouquinho de anos, né, e ela é muito experiente, muito conceituada, tem o domínio que faz, sabe o que está fazendo, tem todo aquele preparo, né, que já está à frente de uma sala de aula. Ela é do Infantil 2. Ela é uma profissional que vem sendo desafiada todos os dias, como ela mesma falou, que ela é desafiada todos os dias, principalmente nos recursos que a escola oferece e outros não. Tem alguns recursos de tecnologia que a minha escola, a escola que ela dá aula tem, né? E tem outros que não. Por exemplo, ela fala muito de uma psicóloga dentro da sala, dentro da escola, né? Na verdade, para ajudar, para compreender os alunos que têm problemas, né? Que são crianças que problemas de dificuldade de aprender por conta, muito deles têm o autismo. Muito deles são crianças sem acompanhamentos de profissionais, né? Que não é na área dela, porque assim, que ela disse que ensina o que aprende e aprende todos os dias. É uma frase que ela disse que eu achei muito interessante também, porque ela disse que aprende todos os dias em sala de aula, tanto ensina o que sabe, como aprende também. Ela disse também na entrevista dela que foi muito desafiador no começo para ela, foi muito difícil mesmo, porque ela, quando concursou em uma cidade, ela passou em um concurso,
ela veio enfrentar uma gravidez, né? E até então ela disse que a gravidez dela não foi muito fácil por ambos motivos, né? O primeiro foi que ela não tinha o suporte, a ajuda, né? E o outro motivo foi porque foi uma gravidez de risco. Como ela estava concursada lá nessa cidade, ela tinha que lecionar de qualquer maneira, né? Aí ela disse que foi muito desafiador, mas ela conseguiu. E hoje ela disse que está muito feliz, ela é muito feliz por ser professora, ela ama a profissão dela, ela gosta muito de estar em sala de aula aprendendo, ensinando e aprendendo, né? Que é o que ela mais frisa, é ensinando e aprendendo todos os dias. Para ela, todos os dias é novo para ela. E assim, eu também, por outro lado também, gostei muito de estar com ela. No dia que eu fui entrevistá-la, eu pude ficar em sala de aula com ela, né, vivenciando aquilo tudo que ela faz, o que ela passa para os alunos, o que ela ensina para os alunos. E foi muito bom mesmo, gratificante para mim. Foi uma experiência muito maravilhosa e assim, e muito construtiva também para mim, porque eu não tinha muito noção de como conduzir uma sala, né? Eu trabalho na área, só que eu fico com as crianças que têm alguma deficiência, né? Eu tenho uma criança que eu cuido dela, mas assim, não na área, eu não vi, nunca vi nada na área.